Noé planta uma vinha. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu o cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Nossa! Vamos traduzir? E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Ele plantou, né, a vinha, e dessa vinha que ele plantou, ele fez o vinho, e bebeu demais, e se embebedou. Aí, o cão, né, que eu acho que ele tem 3 filhos, né, homens. Sem cão, é cão mesmo, ou é cão? É cão, olha lá, olha. O versículo 18 tá falando assim: os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé, tá certo. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e contou para os seus irmãos, né, lá fora. Então os irmãos dele vieram com a capa e puseram sobre ambos e os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Eles tiveram tanta vergonha que eles nem olharam, eles vieram de costa. Entendeu? Enquanto que o outro viu, em vez de tampar, né? Quer dizer, esse cão, qual seria a atitude certa dele? Viu o pai bêbado e nu? Deveria ter pegado uma capa, jogado sobre ele, aí ele falaria com os irmãos dele, ó, a situação é essa. Mas não, ele viu, em vez dele resolver, ele correu lá e contou para os irmãos ir lá olhar. Só que os irmãos não foram olhar, os irmãos foram lá resolver. E eles nem olharam, eles viraram o rosto e jogaram a capa em cima do pai deles. E despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera. Olha aí. E disse, maldito seja Canaã, servos dos servos, seja aos seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Estas são, pois, as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer e Magogue e Madai, e Javã e Tubal e Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz e Rifá e Togarmá. E os filhos de Javã são Elisá e Tarsis, e Quitim e Donanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cuzi e Misraim e Pute e Canaã. E os filhos de Cuzi são Seba, Avilá e Sabitá, e Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá são Sebá e Dedã. E Cuzi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque e Acade, e Calné na terra de Sinar.
Desta mesma terra saiu a Síria, edificou a Nínive, e Rebote, Ir e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Nafituim. Nossa, que nome! E a Patruzim e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e a Morreu, e Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerá, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adimá e Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E assim nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxete, Ilude e Arã. Os filhos de Arã são Uz, Ul e Jeter e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azarmave, e a Gerar, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimael, e a Seba, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Sepfar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Concluindo aqui, na parte de Noé, que plantou a vinha, e o filho dele viu que ele estava nu e saiu contando, em vez de resolver o problema, Aí fica a nossa reflexão, A gente está a espalhar o problema ou a resolver o problema? Eis a questão. Que esse foi o problema de Cão, Ele viu o problema e saiu contando o problema, em vez de resolver o problema. Estava na mão dele resolver, não? E os irmãos dele fez diferente. Eles não foram lá ver a fofoca, eles foram lá resolver o problema da fofoca, Com todo respeito. Então tá, gente. Tchau pra vocês. Uma ótima semana. Segundou. Tchauzinho.